máquina. Gigante guerreiro Dai Leon! Espada Olímpica! Qual desses dois lendários super-heróis japoneses foi o melhor de todos eles? Jaspion ou seria o Jiraiya, o incrível ninja? Dois grandes super-heróis que fizeram parte da nossa infância. Eles arrebentaram de sucesso de audiência, fizeram inúmeros fãs, marcou toda uma geração, especialmente a minha geração, e tô ligado que até a sua geração também e a sua vida marcou bastante. O Jaspion foi o primeiro que chegou aqui no Brasil, em meados de 1988 na televisão Manchete, extinta televisão Manchete, que hoje é Rede TV, mas ainda continua sendo, vamos dizer, uma filha ou um clone da antiga televisão Manchete. Papai? Fora da rota, Jaspion. Nós temos que ir embora logo. Annie, traga um antídoto. Já o Jiraiya chegou um ano depois, em 1989. Por isso eu me descuidei. Não é só isso. Você confiou demais em sua armadura e na sua espada olímpica. O Jaspion foi o primeiro super-herói japonês nesse formato Metal Hero que chegou no Brasil e que nos surpreendeu. Tudo bem, antigamente já teve o Ultraman, Spectroman, aqueles outros mans ali, mas eles não fizeram tanto sucesso estrondoso que nem fez o Jaspion e a turma do Jiraiya também. O Jaspion foi o primeiro a ser mostrado para nós aqui no Brasil. Então quando o Jaspion chegou, cara, causou aquele furor todo, não sei se é o furor que você fala, mas causou todo aquele grande impacto e ficamos todos maravilhados com um tipo de herói bem diferente. A nossa geração, bom, quem assistiu o Jaspion é uma geração diferente de quem assistiu o Ultraman. Quem era criança quando assistiu o Ultraman já era praticamente um adolescente quando foi assistir o Jaspion. Então quem era criança, bom, no meu caso eu assisti as duas fases, mas o que me marcou mesmo foi o Jaspion. O Jaspion, cara, ele tinha aquela super armadura Metaltech, a sua Spadion Laser, que essa aqui é a espada olímpica, tá? Mas é uma espada também. E o Jaspion tinha o seu robozão gigante, o Dai Leon, além de contar com a sua supermoto Alamot Space, o Gaibin Jet, Gaibin Tank e diversos outros acessórios que compunham também o Super Dai Leon. Alamot Space! Kanoko! Dai Leon! E os seus inimigos mais temidos, com certeza, é o grande e poderoso Satangos, o satanás do universo. E o seu filho Magaren. O Magaren me dava muito medo também, especialmente quando ele foi pro saco e depois ele voltou a viver de novo. E aquela transformação então do Satangos no Super Satangos, o Satangos demoníaco ali, revelando a verdadeira face, cara. Eu fiquei com muito medo, eu era criança nessa época, então fiquei com muito medo. Kanoko! Jaspion! Quero testar a sua coragem. Se você tiver coragem para enfrentar os meus lutadores... E as histórias do Jaspion, eu entrava dentro dessas histórias aí e eu vivenciava, porque eu tenho uma característica que assim, eu entro dentro do personagem, então eu me sentia o próprio Jaspion nesses episódios, tanto que eu queria ter até a armadura dele na vida real, além de ter
a sua pistola também, cara, que atirava os lasers nos seus inimigos. E o pior dos capítulos do Jaspion, pior assim, o que eu mais temi, foi quando ele enfrentou aquele ciborgue, o Zampa. O Zampa, que é como se fosse uma espécie de uma outra versão japonesa do Exterminador do Futuro. Então pra mim esse foi o inimigo mais poderoso, o que me deu mais medo. Não pode me derrubar. E você, pra mim, não passa de uma criança. E sem contar que as diversas histórias do Jaspion, os seus amigos, a Henri, a Mia, o seu mestre barra pai adotivo também, o Edin. E sem contar o Nambara, o Sr. Nambara, que ajudou ele a encontrar os pássaros dourados, o Boomerman e diversos outros amigos que o Jaspion fazia pela sua caminhada em busca da paz mundial. Então o Jaspion é um grande super-herói, o primeiro que foi nos apresentar. Agora diga A. Vamos? A. Isso, agora coma. É uma cidade. Annie, vamos. Na Magalhães! Bom, então me leve até lá. Tá, fica pra lá. Annie. Só constam passagens até aqui. Que é isso? Agora pelo outro lado, espada olímpica. O Jiraiya, ele chegou um ano depois aqui pra gente no Brasil. Nós já estávamos viciados nesses super-heróis japoneses, que o Jaspion foi aquele que surpreendeu. Então o Jiraiya, ele foi um outro super-herói. Claro, depois teve o Changeman também, os Flashman, mas nesse período aí que pra gente antigamente um ano parecia que durava 10 anos, né? Parecia que era uma eternidade. Então quando chegou eternidade, às vezes eu como as letras aqui, tá? Então quando chegou o Jiraiya, cara, foi um outro super-herói que nos surpreendeu bastante, e ainda mais sendo um Jiraiya, né? Um ninja que quem viveu os anos 80, cara, tudo que era relacionado a ninja era como se fosse um hype, como eles falam hoje, né? Tava hypando, né? Hypando na época. Então, tudo que era relacionado a ninja nos anos 80 e depois o comecinho dos 90 era tudo sucesso. É como se fosse uma epidemia de zumbi, né, cara? Era o hype da época. Então, o Jiraiya chegando, um ninja mais cibernético. Bom, para aquela época era um ninja cibernético, né? Era um ninja que tinha uma armadura, tinha umas armas sensacionais. Ele vinha de uma família tradicional de ninjas antigas do Japão, o Japão feudal ali, que eram os Togakuri. Inclusive o seu pai, o senhor Tetsuzan Yamashi, ele era ninja na vida real, era um professor, ele lutou muito as técnicas ninja, então ele introduziu, praticamente foi ele que ensinou a fazer as coreografias e as técnicas ninjas para os espada olímpica, para os atores que fizeram o Jiraiya. Sucessor de Togakuri! Jiraiya! O quê? Então a família do Jiraiya era basicamente o seu pai, Tetsuzan Yamashi, pai adotivo, mas é pai, tá? E tinham seus irmãos, o Malinha, o Malinha do Manabu. Malinha porque todo irmão mais novo é meio mala, né, cara? Ele fica provocando os irmãos mais velhos e a culpa nunca cai pro mais novo, o caçula. Então a culpa sempre cai para os irmãos mais velhos. Eu sei muito bem o que é isso. Mentira, ô Clé, eu te amo, você tá ligado. Quando eu era criança eu era o capeta em pessoa, né? Mas e tinha também a irmã dele, a Kei Yamashi, que também depois eles se tornaram ninja. O Manabu era um menininho que queria se tornar um grande ninja, que nem o Jiraiya. Ele enchia o saco do Torra, mas ele se inspirava nele, cara. Nada disso. Hoje eu vim pra brincar. Não há descanso para os ninjas modernos. Tá legal. Vou me livrar mesmo? Tá, me amarre. De Togakuri. O quê? Isso não se faz! Que delícia!
E sem contar os seus diversos aliados que ele teve no decorrer dos períodos. Tivemos a maravilhosa Heiha, que na minha opinião eu achava que ela tinha que namorar com o Jiraiya. Depois tivemos o Yanin Spiker, Dr. Smith, que fazia as armas maravilhosas para o Jiraiya. Eu não tenho nada com isso. Mesmo que a Buramu esteja envolvido neste roubo... O que foi que disse? Ao mesmo tempo que a Esmeralda Chama Verde foi roubada, ele também desapareceu. E os piores inimigos, caras. O Oninin Dokusai, que era o demônio em pessoa. Pra mim era uma versão... Eu enxergava o Dokusai como se fosse um Satangos em forma de pessoa, em forma de ninja aqui no Brasil. No Brasil não, no Japão, na televisão. Aqui pra gente, quando a gente era criança, era tudo Brasil. Era tudo aqui do lado. Os episódios do Jaspion e do Jiraiya é como se a gente fosse ali no centro de São Paulo e falasse, vamos ver o Jaspion e Jiraiya ali lutando, tá ligado? Tinha também a Benikiba e o Hetsuga. Além dos diversos outros inimigos, tinha aquele maninho ali que tomava umas cajibrinas, né, cara? Então ele lutava com aquela técnica de Kung Fu, que era a técnica do Kung Fu bêbado também. E tinha outro ali que era um macumbeiro, né, cara? Que eram dois ninjas que pra mim foram os que mais marcaram também. E tinha aquele Barão Ou, que era uma espécie de um ninja meio misterioso, que parecia um guerreiro templário, mas no final vimos que ele ajudou o Torra Jiraiya a ajudar a encontrar Paco, o tesouro do século. Deve haver uma organização que traz essa droga. Quero que você me ajude a descobrir essa organização. Tá legal. Descobri o ponto de encontro. É o Kiyohama, no caso número 2. É o bêbado daquela vez? É cachaça. Sai da frente, seu bêbado! Calma, jovem. Calma, vamos beber um pouco. Sai da frente! E depois, com o decorrer dos períodos, o Jiraiya ganhou, além dessas armas maravilhosas, aquela estrelinha, os chakos, negócio que ele subia ali, magistrais também, ajudava todo mundo. Os dois ajudavam todo o povo ali da cidade que precisavam. E depois o Jaspion também ganhou um robô gigante. Na verdade, um robô gigante, né? Era tipo como se fosse o Dino, numa versão samurai ninja, né? Que era o Deus Jiraiya também. E juntos eles tentaram introduzir, lutar pela paz mundial. Então são dois grandes super-heróis, tanto o Jaspion e o Jiraiya, que foram praticamente os pioneiros dessas grandes modas, essas ondas de super-heróis asiáticos. Bom, eu costumo dizer que o Jaspion e o Jiraiya, eles foram assim, responsáveis por abrir essas grandes portas dessa expansão cultural, dessa cultura asiática, principalmente dessa cultura de K-Pops que tem aqui ultimamente, e de dorama também, tá? Coraçãozinho de dorama pra vocês. Então o Jaspion foi como se fosse um pai, uma espécie de pai, um tio, um vovô ainda não, né? Uma espécie de pai dos doramas atuais. Então são dois grandes super-heróis, são dois grandes super-heróis mágicos que tinha aquela nostalgia, tinha aquela mágica de, cara, alegrar toda a criançada e os adolescentes dessa época. Então eu acho que, na minha opinião, aí vai do ponto de cada um, cara. Eu gosto muito dos dois. O Jaspion foi o primeiro que eu amei bastante, que me surpreendeu, foi aquele pum, aquele impacto, enquanto que o Jiraiya, ele vindo um ano depois, ainda continua a perpetuar aquela geração de super-heróis Metal Hero, né, cara, Tokusatsu, como eles são conhecidos. Então são dois grandes super-heróis, cara. Seria um grande embate, não que eles teriam que lutar, mas se tivesse uma lutinha entre eles, assim, um crossover, ia ser muito legal. Eles lutavam por não se conhecerem aí, sei lá, esse multiverso gigante, lutavam por não se conhecer, não sabia qual que era a missão de cada um, mas depois no final, quando eles explicavam a missão de cada um, eles viravam amiguinhos e juntos eles iriam lutar contra as terríveis forças do Satangos e do terrível ninja do mal Oninin Dokusai. Então, cara, pra mim, eu gosto dos dois. Os dois foram os dois melhores super-heróis aí dessa saga de Metal Hero japoneses. Agora tem que saber a sua opinião. Pra você, quem que marcou bastante? Qual desses dois foi o melhor super-herói? Jaspion ou Jiraiya? No fundo, pra mim, o Jaspion foi o melhor entre esses dois. Mas melhor assim, tipo,
10 pontos, 10 pontos o Jaspion, só que o Jiraiya vai fazer 9.9, então a diferença de 0,1 ali, cara, entendeu? Mas o Jaspion ganharia para mim do melhor super-herói japonês, Metal Hero, que fazia parte dessa grande saga de antigamente. Spadium Laser, Alan Mod Space. Jiraiya! O quê? Jaspion. Ligue o detector na plataforma continental do Japão. Ok. Espada Olímpica! Golpe frontal! Eu serei o Herodes. Cosmic Laser!